Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa aquele like, se inscreva, dá aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Pessoal, vamos falar do fechamento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, tá pegando fogo o campeonato, tem coisas muito surpreendentes, tem coisas que eu já esperava, tem coisas muito surpreendentes também. E como eu já esperava, seria um campeonato bem equilibrado e muito difícil. Então tem time grande aí que tem que abrir o olho, tem time que tá surpreendendo muito, e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos falar aqui, ó, vou compartilhar a tela com vocês, mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro. Cara, de longe aqui, né, começando, a maior surpresa que tem aqui, disparado, é o Botafogo, né? 5 vitórias seguidas, 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Eu acho que nem o mais otimista dos torcedores do Botafogo imaginava isso, concorda? É um grande campeonato aí do Botafogo, comandado pelo Luiz Castro. Parabéns aí pro Botafogo. Irretocável a campanha. Inclusive, né, enfiando 3-0 aqui no Corinthians na última partida, o que foi muito surpreendente, tá? Uma goleada aí. Se você pegar pelas estatísticas frias, o jogo foi meio que equilibrado, mas se você olhar o jogo, pessoal, o que foi o jogo? O Botafogo, cara, o Botafogo brincou com o time do Corinthians, tá? E o Vanderlei Luxemburgo aí vai ter muito trabalho pela frente, tá, pessoal? Ele tava até meio atordoado, nervoso na coletiva de ontem, que eu assisti. E os repórteres também, né? A imprensa colocando lenha na fogueira. E o Vanderlei Luxemburgo aí vai ter um trabalho absurdo para ajeitar esse time do Corinthians. E, bom, Botafogo aí, o primeiro colocado. O Palmeiras não é surpresa para mim, tá? Já esperava esse início de campeonato do Palmeiras, porque é um time muito sólido. Novamente, né? Chover molhado falar do Palmeiras. Time trabalho contínuo, quase 3 anos de Abel Ferreira. O último jogo do Palmeiras foi irretocável contra o Grêmio, né? Amassou o Grêmio dentro do Allianz Parque. Na outra rodada tinha feito 5-0 no Goiás. Então o Palmeiras aí tem tudo para brigar forte pelo título. E é um dos principais favoritos. Juntamente com o Fluminense também, né, pessoal? O Fluminense acabou tendo uma derrota aí no campeonato, mas nada que tire o Fluminense daí da disputa pelo título. Eu acho que o Fluminense vai brigar esse ano. Acho meio complicado, porque o Fluminense está em 3 competições, né? Tá na Copa do Brasil, na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. E acho que o Fluminense não tem muito elenco para brigar no Campeonato Brasileiro, mas pode chegar. Vamos ver. Atlético Paranaense, uma vitória muito, né, enfática em cima do Internacional fora de casa no Beira-Rio. Então também tá de parabéns ao Atlético Paranaense. Um time muito sólido, estruturado, né, pessoal? Vem fazendo grandes campanhas nos últimos anos. Cruzeiro, para mim, surpreendente que tá aqui em cima, tá? Nesse momento, achei que ele estaria flertando aqui com a zona de rebaixamento, ou talvez aqui na posição que está o Grêmio e o Flamengo. Mas, Cruzeiro aí fazendo um bom campeonato até agora, né? Por enquanto, 3 vitórias e 2 derrotas. Fortaleza, nenhuma derrota, né? Por enquanto. 3 empates e 2 vitórias. Muito bom o time do Fortaleza, muito encaixadinho. Também um trabalho muito contínuo aí, né? De muito tempo do Vojvoda. O São Paulo, pessoal, ele me surpreendeu, tá? Dorival Júnior conseguiu ajeitar o São Paulo, tá? Dorival Júnior se mostrando aí um grande treinador, cada vez mais. Porque todo mundo esperava... Bom, todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas esperava que o São Paulo estaria um pouco mais para baixo pelo desempenho que vinha oferecendo, né? Com o Rogério Ceni. Mas o trabalho já mudou da água pro vinho. E o São Paulo tá aqui em cima, com um time muito sólido, empatou com o Fortaleza fora de casa. Resultado muito bom, na minha opinião. E segue aí na luta, agora tem o clássico, né, contra o Corinthians. Se vencer o Corinthians, aí o São Paulo pode sonhar coisas maiores no campeonato. E derrubar o rival ainda mais para baixo e fundar na crise, né? Vai ser um jogo bem interessante. Atlético Mineiro se reerguendo, né? Não tá muito bem, mas meteu 4-0 no Cuiabá, que segue aqui na zona. E se reestruturando aí o Atlético. Tem tudo para brigar lá em cima também, eu acredito. O Santos, né, pessoal? Muito bem também o Santos. Fez uma partida muito boa contra o Bahia.
Tudo bem que o Bahia estava com alguns desfalques, né? Poupou alguns jogadores, mas o Santos fez uma partida muito convincente, eu diria, na Vila Belmiro, contra o Bahia. E garantiu aí 3 pontos importantíssimos, né? Porque senão ele estaria aqui embaixo ainda. E o Santos aí, eu acredito que fique no meio da tabela, tá, pessoal? Mas se continuar essa regularidade aqui, provavelmente vai ficar no meio da tabela mesmo. Grêmio, bom, tomou chupuletada do Palmeiras, né? Vinha até que razoavelmente bem no campeonato, mas depois dessa goleada pro Palmeiras aí tende a ter um probleminha. O Renato Gaúcho já foi bem enfático na coletiva que vai precisar de reforços na janela do meio do ano, tá? Internacional perdeu dentro de casa para o Atlético Paranaense. O Internacional que começou bem, né, no campeonato, e agora 2 derrotas seguidas. Pelo menos o início de crise aí, talvez, no Inter. A torcida do Internacional até gritou olé com o Atlético Paranaense tocando a bola lá no Beira-Rio, sendo irônico. Flamengo, né, começou muito mal, teve 3 derrotas, né, consecutivas. E aí venceu o último jogo do Goiás, né, por 2-0. Mas o Flamengo, pessoal, se ele se ajeitar, ele tem tudo pra brigar aqui em cima também, com certeza, tá? Ele só precisa corrigir problemas defensivos, tá? Na minha opinião, o Flamengo. Porque um time que tem a defesa sólida, ele tende a brigar muito mais por títulos, tá? Mas o Flamengo não tende a brigar aqui embaixo, na minha opinião, não é o lugar dele. O Bahia, pessoal, teve 2 derrotas, né? Começou mal o campeonato, depois ele embalou 2 vitórias. Ele perdeu a última partida justamente pro Santos, né? Porque ele poupou. Mas, pessoal, o Bahia demonstrou uma estabilidade, né? Mas em alguns momentos ele apresentou um bom futebol, até vencendo o Vasco da Gama fora de casa. Eu acho que o Bahia não vai brigar pra cair, tá? Eu acho que ele vai ficar nessa zona de Sul-Americana aqui. É o que eu acredito. O Vasco da Gama, pessoal, a gente percebe aqui que ele tem 6 gols, né, a favor e 6 gols tomados. Então, se você analisar de maneira fria, comparar com esses times que estão aqui mais para baixo, o Vasco está com uma defesa muito sólida, né, bem melhor, né, do que esses times aqui. Inclusive a defesa do Vasco, ela é uma das melhores, né, ali do campeonato. Só que o Vasco, pessoal, o ataque do Vasco não tá funcionando. Se você olhar bem aqui, 6 gols para 6 tomados. Então o Vasco precisa reagir no campeonato, né? Começou bem ali. Arrancou até o empate do Palmeiras na segunda rodada. Só que o Vasco precisa melhorar, pessoal, porque senão vai ficar complicado empatar com o Curitiba aí. O Curitiba que tem uma campanha horrenda, 3 gols, né? E 11 gols tomados. 3 gols ele fez e 11 ele tomou. Uma campanha horrorosa juntamente com o Goiás. Então o Vasco deveria ter ganho esse jogo, tá? Se ele não quiser brigar aqui embaixo. Então a torcida do Vasco aí pode começar a ficar um pouco preocupada. O Bragantino, pessoal, acho que a campanha do Bragantino aqui vai ser para não cair mesmo, tá? O Bragantino tá bem complicado, principalmente depois da saída do Arthur, né, que veio a reforçar o Palmeiras. O Bragantino aí tem que abrir o olho. E chegamos no Corinthians, né, pessoal? Corinthians aí numa situação muito complicada, tá? O Corinthians tem alguns jogos difíceis nas próximas rodadas. E a gente sabe, né, pessoal? Quando um time grande entra aqui na zona de rebaixamento, é perigoso, é complicado para sair dessa situação. A confiança vai lá embaixo. Principalmente o Corinthians, que tá uma zona, né? E, pessoal, aqui embaixo os 4 piores times do campeonato, disparadamente, tá? Juntamente com o Corinthians. Esses 4 aqui, na minha opinião, eles vão brigar para não cair, com certeza, tá? São os 4 times aí que vão brigar para não cair. E o Corinthians precisa tomar cuidado, tá? Porque tem alguns times aqui, que é o Cuiabá e o América, na minha opinião, por exemplo. Se eles começarem a somar pontos, embalarem, o Corinthians pode ficar para trás e pode ficar complicado. Inclusive, vamos analisar aqui o Corinthians. Ele perdeu de 3-0 pro Botafogo, tá? Olha a sequência do Corinthians. Ele tem o clássico contra o São Paulo, na Arena Corinthians, né? Na Neoquímica Arena. E tem o tabu, né? O São Paulo nunca venceu o Corinthians lá dentro. E, pessoal, imagine a certa situação do São Paulo vencendo o Corinthians lá dentro pela primeira vez. O Corinthians na situação que se encontra. Vai ser complicado, hein? Se o São Paulo conseguir vencer essa partida, o Corinthians vai entrar em uma situação muito complicada, porque depois ele enfrenta o Atlético Mineiro, né, fora de casa, lá em Minas, pela Copa do Brasil. Depois ele tem o Flamengo,
no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Depois ele tem Argentinos Júnior na Argentina, pela Copa Libertadores. Depois ele enfrenta o Fluminense na Neoquímica Arena, que é um dos líderes aí do campeonato. E vem apresentando futebol maravilhoso, né, o Fluminense. Depois ele tem o jogo de volta da Copa do Brasil. Depois ele pega o América fora, que no momento é o Lanterna, mas o América lá nunca é fácil de enfrentar, né. Tem o Del Valle fora. E aí vem uma sequência, né. Tem uma partida mais fácil aqui, né, entre aspas. E aí tem o Clássico contra o Santos na Vila, Atlético Paranaense fora. Pessoal, a vida do Corinthians não tá fácil, tá? Se o time do Corinthians não se acertar, tende a brigar pelo rebaixamento esse ano, seriamente, tá? Não é uma opinião clubista, você pode pegar até aí vídeos de torcedores do Corinthians, que eles vão ter a mesma opinião, tá? Então é isso, tá, pessoal? A análise da rodada aí, finalizada, né? A quinta rodada. Amanhã já começa novamente, né? Sábado. E comenta aí o que vocês acham. Deixa a opinião de vocês. O que vocês acham que pode mudar nas próximas rodadas. Quem que vai subir, quem que vai descer. E é isso aí, é a gangorra do Brasileirão, né? Campeonato muito, muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tamo junto. Até a próxima. Valeu.